Olá pessoal do Kimil, vamos hoje aqui fazer então a resolução da questão 74 do Enem de 2010, prova amarela. Pessoal, essa é uma clássica questão que fala da eletrólise, beleza? Então ele quer, a partir desses dados da eletrólise, ele quer saber qual que é a massa de cobre puro, que vai ser recuperada nesse sistema. Bom, para nós entendermos isso, então, eu trouxe aqui para vocês um esqueminha que vai relatar o que vai estar acontecendo aqui. É muito importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque a gente vai enxergar o processo como um todo. Então, olha só, pessoal. Aqui, neste polozinho aqui, vamos fazer só um lembretezinho aqui lá da física. Isso daqui é uma bateria, né? Ou uma pilha. Ou, se você preferir, pode tratar ele como sendo aquele ponto aonde você vai ter a sua fonte de energia, certo? Então esse polo menorzinho vai ser o polo aonde vai estar sendo fornecido os elétrons que vão ser atraídos aqui por esse polo positivo no seu dispositivo. Esses elétrons vão migrar aqui pela solução e vão voltar fechando então o circuito, certo? Esse então é o primeiro grande pulo do gato que vai acontecer. Dentro dessa solução aqui, ela aqui dentro desse líquido, ele está rico em cobre 2+, beleza? Então esse é o nosso primeiro pulo do gato. Esse cobre 2+, então, pessoal, o que está acontecendo com ele? Ele está com carência de elétrons. Logo, quando este elétron que vai estar chegando aqui na sua solução por meio do polo positivo interagir com essa espécie que está com falta de elétrons, começará a se formar aqui neste polo uma camada de cobre sólido que vai estar sendo então recuperado no seu sistema. Tudo bem? Então uma borra avermelhada vai começar a ser vista em um dos eletrodos, que nada mais é do que o que, pessoal? Que nada mais é do que a recuperação do seu cobre sólido. Tudo bem? Por que então, pessoal, que eu fiz esse, digamos assim, esse esqueminha, para a gente enxergar o que está acontecendo aqui no sistema? Porque quando você vai trabalhar com uma questão que envolve eletrólise, é importante que você saiba, que você faça a equação que descreve esse sistema. Por quê? Porque através dessa equação você vai conseguir pegar os dados necessários para a sua resolução. Então vamos lá, pessoal. O cobre 2+, aquoso, era o que nós tínhamos, e ele vai receber o elétron. Então esse elétron ele vem antes da seta, correto? E ele recebendo então esse elétron, ele vai o que, pessoal? Ele vai então se transformar, ele vai passar a ser uma espécie de cobre zero. Tudo bem? Esse então é o nosso primeiro pulo do gato que nós precisamos dar aqui para resolver essa equação. O nosso segundo ponto aqui, pessoal, vai ser nós trabalharmos com os dados que a nossa equação, que o nosso problema nos fornece. Pessoal, quando eu dou aula dessa matéria, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: você tem que usar, toda vez que você vai fazer um exercício de eletrólise que envolve cálculo de massa, você tem que usar o kit da aprovação. Emerson, eu não sei usar o kit da aprovação. Então vamos lá, galera, vamos aprender aqui a usar o kit da aprovação, ele vai ser bem interessante para você. Primeiro, vamos entender o que cada termo do nosso kit da aprovação ele significa. O nosso kit da aprovação, o Q, ele corresponde à carga elétrica, beleza? Então esse é o nosso primeiro pulo do gato aqui. O nosso I, ele é a corrente que está sendo oferecida nesse sistema, pessoal. E ele vai dar essa informação aqui para nós, certo? E o nosso T nada mais é do que o quê? O nosso T é o T
de tempo. Entretanto, pessoal, quando vocês se depararem com exercícios desse tipo, é importante a gente também pensar nas unidades de medida que nós vamos trabalhar nesse tipo de problema. Então, a corrente aqui, pelo sistema internacional, ela é dada em ampere e o nosso tempo vai ser dado em segundos, ou seja, a nossa carga elétrica vai ser ampere vezes segundos. Vou pôr esse S minúsculo só para ficar igual o outro que eu tinha colocado aqui. Então, ampere vezes segundos é a nossa unidade de carga elétrica, e ampere vezes segundo nada mais é do que o que, pessoal? Do que coulomb. Tudo bem? Aqui essa barra não é de divisão não, vamos tirar ela daqui, né? Pode gerar alguma confusão aí. Bom, então aqui nós temos o ampere vezes o segundo, né, que dá o coulomb. Então nosso kit da aprovação, a unidade final dele vai ser dada em coulomb. Por que então eu estou fazendo toda essa voltinha aqui? Porque quando nós voltamos aqui no texto fornecido pelo Enem, nós vemos que a corrente já está na unidade correta, né? Ela já está como 10 ampere. Entretanto, todavia, o tempo que ele dá aqui, note que o tempo está dado em horas. Então nós precisamos converter este tempo em horas para segundo. Como nós vamos fazer isso? Horas. Para transformar tempo em horas em segundos, basta o que, pessoal? Basta você multiplicar por 3.600. Tudo bem? Porque você vai ter aqui a grandeza segundo por hora. Então aqui hora vai cortar com hora. O que vai acontecer aqui? Vai sobrar apenas segundos, que é uma transformação muito comum na prova do Enem, né? E que ele exigia que o estudante já chegasse sabendo dessa transformação. Feito isso, então, o tempo em segundos aqui, eu já fiz essa continha aqui para nós, vai ser de 10.800 segundos. É o que ele está querendo aqui para nós. Tudo bem? A massa molar do nosso sistema, ele já te deu que é 63,5 gramas por mol, ok? E a constante de Faraday, ele também já te forneceu. Feito tudo isso, então agora nós podemos fazer o uso do nosso kit da aprovação. Vou fazer ele aqui de vermelho. Muito bem, pessoal, vamos lá então. Como nós vamos fazer o kit da aprovação? Vamos fazer o cálculo aqui da carga elétrica, o nosso kit. Então, o nosso kit ele é 10 ampere, que vai multiplicar por o que, pessoal? Por 10.800 segundos. O nosso kit da aprovação, né, a nossa carga elétrica, então, ela vai ser equivalente a 108.000 coulombs, visto que ampere versus segundos dá coulomb. Muito bem, então, pessoal, para a gente finalizar, então, para virmos aqui para nossa última parte da resolução, a gente vai fazer o que agora, pessoal? Nós vamos achar a massa através de uma estequiometria simples. Então, olha só que interessante, pessoal. Nós sabemos que essa reação ela vai envolver 2 mols de elétron. Por isso que eu peguei essa informação lá no início do nosso problema, certo? Então, nós temos que 2 mols de elétrons equivale à constante de Faraday, que é 96.500 coulombs, ok? Essa quantidade de elétrons pela constante de Faraday está relacionado ao que, pessoal? Ela está produzindo quantos? 63,5 gramas do nosso material, que é o cobre. Mas a gente não está trabalhando com a constante, com o valor que é dado na constante de Faraday, que é de 96.500 coulombs por mol, que é a carga elétrica envolvida em uma reação. Nós estamos trabalhando com 108.000 coulombs.
Então, quando nós estamos trabalhando com 108 mil coulombs, qual que é a massa de cobre que nós desejamos aqui, beleza? Bom, pessoal, agora é fazer o que? Agora é fazer a regrinha de 3. Eu já fiz essa regrinha de 3, então aqui o nosso resultado que nós vamos encontrar é o que? 35,5 gramas de cobre. Bom, chegamos então aqui, né, ao final. Esses problemas que envolvem estequiometria, eles são realmente assim um pouquinho mais trabalhosos, mas você só tem que seguir 3 passos bem simples. Primeiro deles, determina qual que é a equação que descreve o problema. Se você tiver dificuldade de enxergar, faça esse esqueminha como eu fiz aqui no início do vídeo. Use o kit da aprovação, porque através dele você vai descobrir a carga elétrica usada e não a carga elétrica relacionada à constante de Faraday. E por fim, faça uma regrinha de 3 simples para você determinar qual que é a massa desejada. Tudo bem? Viu como que é facinho? Química não é difícil, você precisa apenas de alguém para te ajudar a caminhar com essa disciplina tão legal. Pessoal, deixa seu joinha nesse vídeo, compartilhe com seu coleguinha que também precisa arrasar na prova do Enem. Muito obrigado, um beijo carinhoso e até o nosso próximo encontro. Tchau!